nosso programa Brasil Cristão. Esteja à vontade para participar. Você pode ligar 0 operadora 19 38719620 ou então brasilcristão@rs21.com.br. O nosso tema de hoje é: qual a importância do sacerdote na nossa vida, na sua vida? Você pode responder essa pergunta mandando para nós os nomes dos sacerdotes que fizeram parte da sua trajetória, da sua história. Deve ter muitos, né? Então, sejam eles vivos ou falecidos, nós também queremos rezar por eles, porque hoje dedicamos este programa aos sacerdotes. E agora, nesse início de programa, também vamos ver um mural dos sócios. Quem nos ajuda? Dona Maria Luísa, da comunidade Francisco Brás, de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, nos enviou essa foto, junto com os outros devotos da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Que Deus os abençoe e conserve sempre assim, unidos. E você também pode ver uma foto sua no mural do Brasil Cristão. Então, torne-se um sócio. Nós aguardamos a sua participação. Dona Maria Luísa, muito obrigada por esse momento tão importante aí que a senhora mandou para a gente. E obrigada não só a senhora, mas a todos aí do grupo da Capelinha Peregrina das Mãos Ensanguentadas de Jesus, aí de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Eu tenho que dizer isso, né? Temos capelinhas pelo Brasil inteiro, já em mais 7 países, mas Minas Gerais está na frente, viu? Minas Gerais tem muita capelinha. Dos estados do Brasil, quem tem mais capelinhas percorrendo aí o território do estado é Minas Gerais. Então, muito obrigada e vamos fazer com que todos os estados do nosso Brasil, porque agora estamos nas capitais, você que está vendo a gente aí no Brasil inteiro, monte um grupo, 30 famílias que queiram, que possam receber a Capelinha das Mãos Ensanguentadas. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida e na vida dessas famílias. Então, Dona Maria Luísa, obrigada pelo testemunho aí através dessa fotografia. E também eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta que o Padre Eduardo faz a você. Você gostaria de fazer um curso e aprender mais sobre o discernimento de espíritos? O que é discernimento de espíritos? É um dom de Deus. E esse curso é ministrado pelo Padre Eduardo Dougert, o nosso fundador, o nosso presidente. E se fosse pelo Facebook? Ficaria muito mais fácil, não é? Pois é, nós temos esse momento importante para anunciar isso para você. Você pode acessar agora o Facebook do Padre Eduardo e fazer esse curso de 13 dias, com uma aula por dia, direto no Facebook, direto aí no seu Facebook. Então conheça a ação de Jesus Cristo e do Espírito Santo em sua vida. Não deixe para depois, tá? Não deixe para depois. Acaba de assistir o programa Brasil Cristão, depois você acessa aí o seu facebook.com Padre Eduardo e participe deste curso de discernimento de espíritos, tá bom? É um presente para você. Antes de eu chamar o Dom Paulo Panza, né? Porque quando é monge a gente usa esse título, até a gente vai perguntar para ele depois o porquê disso, né? Eu gostaria de colocar aqui uma canção que eu tive o privilégio de gravar, eu tive a alegria de gravar essa música. E que traduz, eu tenho certeza, o desejo de todo sacerdote. Todos os sacerdotes querem que isso aconteça. De modo especial, eu quero oferecer ao Dom Paulo Panza, esse nosso convidado de hoje, que já está aqui, porque eu sei que o desejo desse coração é esse, e de muitos sacerdotes. Eu quisera, Jesus
Deus adorado, Deus sacrário, de amor rodeado, de almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu santo altar. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração, que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração, pelas almas as mais pecadoras. Eu te peço, Jesus, o perdão. Dá-lhes todo amor e carinho, todo afeto do teu coração. O desejo de ver-te adorado tanto invade, Jesus, o meu coração, que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar, hei de amar-te por todos aqueles que, Jesus, não te querem amar. O desejo de ver-te adorado tanto invade meu coração, que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. Então eu quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, o Dom Paulo Panza. Eu não sei se ele está tão emocionado quanto eu. Sua bênção, Dom Paulo. Deus abençoe. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, por favor. Muito obrigado. Ai, Dom Paulo, a gente fica emocionado Sim. com essa música, né? Essa música é o desejo de todo sacerdote, não é? Sim, eu acredito que sim, pelo menos para mim é, e ele expressa muito bem, curiosamente composta por uma mulher, né? Uma mulher. Mas expressa de forma tão bonita esse desejo do... Qual que é o desejo do Padre, senão que as almas próximas de Jesus, e era cheia de misericórdia, né? As palavras pelas almas pecadoras, pelos, né? E a alegria daqueles que se aproximam de Deus é a alegria do sacerdócio, né? Do Padre é essa. Não pode ter outra alegria para o Padre se não ver as pessoas, as almas caminhando para Deus, caminhando para Jesus, né? A gente fica muito feliz. E eu convido você mais uma vez, meu querido, minha querida, a participar ativamente desse programa de hoje. Nós estamos dedicando aos sacerdotes porque sabemos que
tem uma grande importância o padre na nossa vida, né, Dom Sim, Paulo? sem dúvida. Então, que as pessoas testemunhem aqui, coloquem nomes de padres até que já faleceram, padres vivos, que eu acho que já deve estar chegando aqui mais intenções, já estão chegando algumas aqui. Lá de Minas Gerais, a Maria Aparecida de Souza já está mandando também suas intenções. A Geni dos Santos Bisotto, a nossa querida lá de Jaguariúna, sempre participando conosco, parabenizando-nos pelo programa, porque este programa é o seu momento, principalmente você sócio, sócia, e você que sente no coração hoje esse chamado de Deus, esse convite do Senhor para ser também um sócio, uma sócia, não hesite, viu? Responda, diga seu sim, porque vale a pena a gente servir a Deus, evangelizar e trazer mais pessoas para o Senhor. Então, vamos começar com o nosso tema de hoje. Eu fiquei muito emocionada de cantar essa música aí, porque faz parte da minha vida também de consagrada, levar almas para Jesus, né? Sim. Então esse desejo invade também o meu coração de sempre aproximar as pessoas de nosso Senhor. E hoje é um dia, sabe, Dom Paulo, de muita alegria, mas também de muita saudade para o meu coração. Hoje faz 9 anos que papai foi para o céu, né? Meu pai. E eu lembro com tanta saudade dele, mas com alegria, porque eu sei que ele está no céu. Era um homem de Deus, né? Segundo você me disse. Um homem de Deus. Então Deus o tenha, né? Está onde ele quis estar com Deus, né? Ele sempre dizia, minha filha, vida eterna. E não precisava falar mais nada, né? Então, tá lá, né? E a gente, então fica tudo isso envolvendo o nosso momento de hoje. Eu espero que essa emoção, que essa alegria, que essa misericórdia, que esse amor de Deus esteja passando também pelo seu coração agora, viu? Meu querido e minha querida. Você que nos vê do Brasil inteiro, nós estamos em 92% do território nacional, Dom Paulo. É muita gente, Quanta gente, né? Graças a Deus. Então, o programa de hoje dedicado aos nossos queridos sacerdotes, porque nós sabemos que vocês são muito importantes na nossa vida, muito importantes. Antes de ser um monge, de ter essa vida lá no mosteiro, conta um pouquinho para a gente como que foi aquele coração inquieto, como diz Santo Agostinho, como que era, o que aconteceu para dizer um sim assim tão radical, Dom Paulo? Bom, eu cresci numa família católica, né, bastante católica, meus pais, né, meus irmãos. Que provavelmente estão te vendo hoje, né? Penso que sim, talvez, acredito que sim, todas as vezes eles assistem, né? Mas, então, nós bebemos a fé com o leite materno e, então, cresci também num ambiente de igreja muito saudável, de gente muito santa, de um padre, Padre Antônio de Filippo. Não foi ele que me batizou, mas ele me deu a primeira comunhão. E era um padre muito rígido, né, austero, mas ao mesmo tempo um homem muito santo, um homem de oração, um homem de um tremendo amor por Jesus Cristo e pela igreja, que ele não foi outra coisa, ele só foi padre, né? E marcou a sua vida, né, padre? Sem dúvida. Esse padre marcou a sua trajetória. Graças a Deus, vários outros. Mas daí eu tive, sempre tive admiração pela vida sacerdotal e pensava, né, talvez fosse chamado, mas é uma dignidade muito grande e ninguém acredita que... Não, é muito bonito e tudo, mas é para outro, não é para mim. Quem sou eu? Quem sou eu, Não né? se acha digno, assim? Continuo me achando, continuo sentindo a mesma coisa. Mas aí, o que eu acho que marcou muito minha vocação veio mais tarde. Eu tive esse ambiente muito saudável e, na época, no final dos anos 70, eu tive contato com uma congregação religiosa e eu fui para o seminário. Eu ainda era bastante jovem, adolescente, na verdade, eu tinha
14 para 15 anos, e lá eu vi algo que aconteceu na igreja, infelizmente por uma má interpretação do concílio, e assim, acho que o melhor termo que eu poderia dizer assim, liberou geral, né? E eu vi coisa, eu me assustei, eu saí de um ambiente muito sadio, e daí lá eu desanimei, fiquei pouco tempo, saí do seminário, daí eu voltei, né? Continuei, graças a Deus, nunca me afastei da igreja, continuei na igreja, mas já tinha colocado essa história de vocação de lado e tal. Já não pensava, Não, entre aspas, né? não tava, tinha uma inquietude, lá no fundo tinha, mas também distrações e tal, e eu era muito ativo na comunidade, achava que a minha vocação seria servir Trabalhar a na Deus, e comunidade. trabalhava muito, né, em tudo. Mas aí um outro padre, que eu reencontrei aqui durante não essa jornada, mas a última Jornada Mundial da Juventude, que foi no Brasil, Padre Guido Motinelli. E ele... Que esteve no programa na semana passada, foi o convidado, Ah, estava aí no pois seu lugar. Olha que coisa Padre bonita, Guido, né? é. Então, esse homem cuidou da nossa paróquia, logo depois que o outro morreu, ele ficou, a congregação dele assumiu, e eu olhava para aquele padre que ele representava tudo que eu tinha aprendido que era a igreja, não aquilo que infelizmente eu vivi Viveu negativo naquele momento lá, né? Isso, lá atrás. E ele me fez pensar novamente. Olhando para ele, naquela época eu não falei com ele nada, mas olhando para ele, antes da missa ele rezava o terço, ele atendia a confissão. Ele era padre, ele não era outra coisa. E continua sendo. E continua sendo. Até hoje. E, bom, então, depois disso, daí então eu comecei a pensar novamente a minha vocação e junto com isso também descobri o mosteiro, o amor pela liturgia que foi cultivado de criança. Daí, mais tarde acabei conhecendo o mosteiro em Vinhedo, com 20 anos, e entrei no mosteiro. E aí no mosteiro eu fiquei mais 20 anos, dizendo assim, não, o sacerdócio não é para mim. Eu estudei filosofia, estudei teologia, mas achava que minha vida era cuidar lá do que... Preparar tudo para a missa, mas celebrar a missa. É um irmão leigo, assim, vamos dizer? É um religioso, um consagrado, um consagrado que vive a vida monástica, mas que não... Nós temos no mosteiro a grande maioria não é sacerdote, são religiosos, né? De vida contemplativa, de vida mas contemplativa. não sacerdote. Isso. Mas aí eu tive, graças a Deus, outros sacerdotes muito bons, Dom Geraldo, que é monge beneditino, também o nosso abade, e outros homens santos que diziam assim, pelo menos dê uma chance, pense, né? E aí eu descobri que eu estava, de fato, dizendo não a Deus, porque eu queria ser padre à minha maneira, né? E foi também um momento de conversão, e tem sido na minha vida, e tentar permitir que Deus faça a obra, que eu sou só instrumento. Então foi um pouco assim. Agora, se você perguntar o que foi, eu diria assim que foi um caminho de luzes e trevas. Nunca faltou a luz, mas não foi. Alguns têm uma coisa, uma graça, não tem. Mas foi o dia a dia, então. E continua sendo. Passo após dizer sim a passo, Deus, né? Todos os dias dizer sim a Deus. E, Dom Paulo, explica para a gente, assim, os nossos queridos que estão nos vendo, para a gente saber mais a fundo qual que é a diferença entre a vida contemplativa e a vida pastoral de um padre de paróquia, assim, um padre que vive no mosteiro, um padre que serve numa paróquia. Bom, todo cristão é chamado a ser um contemplativo, né? Então, ser contemplativo, ser um homem que contempla os mistérios e a maravilha de Deus, né? Isso todos nós somos. Alguns homens e mulheres são chamados a uma vida de especial consagração, em que nós não assumimos assim tantos trabalhos pastorais. No nosso mosteiro nós temos até bastante coisa, mas nós vivemos uma vida mais marcada pela oração, pela meditação, pelo serviço para com Deus. Assim como existem as monjas beneditinas, as monjas carmelitas, as clarissas e outras monjas que são contemplativas, nesse sentido, que vivem uma vida de mais oração. Então quer dizer que os monges rezam e os padres trabalham? Não, todo mundo reza e todo mundo trabalha. Nós também temos um trabalho pastoral, todo mosteiro tem.
E o padre diocesano não, ele já tem uma vida mais dedicada ao cuidado, ao pastoreio do povo, ao cuidado de uma paróquia, né? Também tem a diferença, nós temos votos religiosos, pobreza, os nossos são um pouquinho diferentes, mas pobreza, castidade e obediência. No caso da vida monástica, conversão dos costumes, obediência e estabilidade no mosteiro. Mas são variantes dos mesmos votos. E os sacerdotes seculares, eles não têm esses votos, eles têm a obrigação da castidade por causa do sacerdócio, mas não votos como nós temos. E eles devem a obediência deles ao bispo, e nós devemos a um superior religioso, né? Então, basicamente é isso. Agora, na vida em si... No dia a dia, como é que é? A nossa vida, por exemplo, acho que é São Francisco de Sales, se eu não me engano, que diz que um padre de uma diocese ou um missionário, ele não pode rezar como um monge, as horas de oração. Nosso dia começa às 4h20 da manhã com oração e agora eu acredito que no mosteiro estão terminando a última oração da noite, se não estiverem assistindo o programa, né? Mas, provavelmente hoje voltar. Acho que sim. Mas nossa vida é marcada então por essa oração coral, né? O ofício divino, pela missa diária e tal. E, além disso, né, porque os padres também rezam o ofício, mas rezam em particular, a gente reza de forma comunitária. Além disso, também, boa parte do dia a Léxio Divina, ao estudo, vamos dizer assim, da vida espiritual. Então, nesse sentido, uma vida contemplativa nesse sentido. E também de intercessão, né, claro, pelo mundo, pela igreja. É nesse ponto que eu queria chegar, nessa intercessão que a vida contemplativa nos ampara, né? Ampara nós, né? Que estamos aqui do lado de fora do mosteiro, né? Eu acho que existe a beleza da comunhão dos santos. Nós nos amparamos, né? Porque nós também precisamos da oração. E vamos chegar lá. A gente vai falar de rezar pelos sacerdotes também, né? Mas, claro, existe esse elemento é muito forte. Nós temos essa consciência de que a nossa vida ela só tem sentido vivida para Deus e para a igreja, para os outros. Nós não somos homens que nos fechamos assim, digamos, numa busca de Deus, de uma coisa para minha satisfação, não. É para atrair, digamos assim, o olhar de Deus mais e mais para o mundo, para a nossa sociedade, para o nosso tempo. Nosso mosteiro está bem no alto, então, quando às vezes eu celebro missa na cidade, eu sempre falo, olha, nunca esqueçam que lá em cima tem um grupo de homens pecadores, como todos nós somos, frágeis, limitados, né? Porém, que lá de cima rezam sempre por vocês aqui na cidade. Isso vale para a cidade, vale para o mundo, vale para a igreja que tanto precisa, né? Nós pensamos nas nossas monjas e não é um dia e uma hora de silêncio, é uma vida. É uma de vida silêncio, inteira, né, Dom Paulo? Então, e com esse sentido de, eu diria, atrair o olhar, a misericórdia de Deus para o mundo. Estar noite e dia, aos teus pés, em a humilde música oração. arranca lágrimas por causa né? disso. Traduz, né? Tudo isso. Eu quero agradecer aqui a Severina Cecília Beyerdor, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Ela acabou de reativar o seu cadastro de sócia. Muito obrigada, viu, Severina Cecília? Muito obrigada por ter... Eu sei que Jesus tocou de forma especial o seu coração. Hoje você sentiu aí que precisava fazer isso, né, minha querida? Muito obrigada, viu? E também quero agradecer às pessoas que já estão ligando e mandando os nomes dos sacerdotes que fizeram parte da sua vida. Olha, a Arisneide Santana Almeida, lá de Teresina, no Piauí, ela mandou acho que uns 10 nomes de padres aqui. Olha, Padre Hélio, Padre Jurandir, Padre Almir, Padre Antônio Cruz, Padre Deodato, Padre João Moura e Padre Evandro Lima. Então, a gente fica tão feliz com isso e mais pessoas aqui também que mandaram os nomes, por exemplo, a Terezinha Macedo Garcia de Souza de Campinas, pelo Padre Jarbas de São José do Rio Preto, que celebrou o casamento dela. Então, fazem parte das nossas vidas, né? Então, você pode participar conosco, aproveita o intervalo que a gente vai fazer agora, liga, manda o seu e-mail, que aí a gente lê aqui também, tá bom? Um beijo e até
já. Se compreendêssemos o valor de uma missa, participaríamos dela todos os dias. Confira os dias e horários de cada missa celebrada e transmitida pela Rede Século XXI.